olha só essa matéria que a gente vai ver agora. Todos os dias, quase 200 casos de violência física contra crianças e adolescentes de 0 a 19 anos de idade são notificados nas unidades de saúde do Brasil. Em 2023, o Paraná foi o 4º estado brasileiro com mais casos de violência contra menores de 10 anos de idade. Realidade infeliz, né? E que se repete aqui em Pato Branco em pleno 2024. 196 crianças e adolescentes. Este é o número de vítimas de violência física de 0 a 18 anos por dia no Brasil. Um número subnotificado, mas que é o fragmento de uma realidade cruel que ainda encontra espaço na sociedade. O alerta é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele era agressivo e daí quando ele começou a abusar de mim, eu tinha 9 anos. Ele falava pra mim que se eu falasse pra minha mãe, ele ia me matar. Porque ele deu a primeira facada, deu aqui. E deu ela caída no chão e ele, ó, com aquela faca. No momento, assim, eu pensei que não era muito, né? Mas quando eu acordei no hospital, que o médico veio falar pra mim que eu tinha levado 17 facadas, eu fiquei meio... Como na maioria dos casos, a violência é intrafamiliar ou doméstica, em que menores permanecem reféns indefesos de seus violadores. Infelizmente, realmente, a violência infantil faz parte aqui do nosso atendimento diário. Na maioria dos casos, os agressores, os investigados, são pessoas que convivem diariamente com a criança. Pais, padrastos, madrastas, mães, tios, avós e avós. Nesses casos em específico, é realizado um atendimento individualizado aqui pela unidade da Delegacia da Mulher. As crianças são encaminhadas ao procedimento de escuta especializada, que é realizado também aqui dentro da Delegacia da Mulher por uma psicóloga capacitada para realizar esse procedimento. E após a sua oitiva, são colhidos outros elementos de informação para verificar a autoria, a materialidade desse delito, caso seja necessário, é instaurado inquérito policial e são promovidas também as medidas de proteção pertinentes à Polícia Civil, né? Medida protetiva de urgência e outras semelhantes. Além disso, também são encaminhadas ao Conselho Tutelar, eventualmente à Defensoria Pública, à Vara da Infância e Juventude. Segundo o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, SINAM, mantido pelo Ministério da Saúde, os casos de violência afetam todas as faixas etárias da população pediátrica. Em 2023, foram registradas mais de 3.000 notificações envolvendo bebês com menos de 1 ano, enquanto 8.370 casos foram relacionados a crianças de 5 a 9 anos. Os adolescentes de 15 a 19 anos foram as principais vítimas, com 35.851 notificações ao longo do ano. Em 2023, o Paraná foi o 4º estado brasileiro com mais registros de casos de violência infantil. Foram 7.266 casos. E o que chama a atenção é a proporção elevada de situações envolvendo menores de 10 anos de idade, representando aí 88% das notificações. Tá tudo bem. Tá tudo bem, amor. Tá tudo bem, amor. A mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui. Existe uma correlação, né, entre a violência contra a mulher e a violência contra crianças e adolescentes. Por quê? Nós estamos falando de minorias. Quando a gente fala em minoria, a gente não está falando em quantidade, as pessoas confundem um pouco isso. Minoria significa pessoas que estão mais em situação de maior vulnerabilidade e que têm menos acesso a direitos. Então, de modo geral, o mesmo processo cultural que objetifica as mulheres e vê elas como menos sujeito, e, portanto, elas são tratadas de uma forma mais objetalizada mesmo, né? Então, é minha posse, eu faço o que eu quero, como eu quero, não aceito que ela tenha os próprios interesses, não aceito que ela tenha interesses para além de mim, numa relação, ou para além dos filhos, né? De modo geral, a sociedade não recebe bem as mulheres que expressam a sua autonomia e sua liberdade, porque a condiciona, né, reiteradamente a ficar em posições de servidão, né?
E aí é o mesmo processo que vai se repetir, que vai acontecer na violência contra crianças e adolescentes, porque, de modo geral, a gente tem uma sociedade muito adultocêntrica e vê a criança e adolescente como menos humanos, menos sujeitos, assim como se percebe a mulher. Então, eu trato a criança e adolescente como uma posse, como um objeto. Então, se você não faz o que eu quero, então eu te agrido. Que é o mesmo mecanismo que incide na violência doméstica contra a mulher. Por eles serem menores em faixa etária, né, se entende que eles são menos humanos e, portanto, se naturaliza a violência contra eles. A aceitação social da violência infantil muitas vezes está enraizada em práticas culturais e na falta de informação. Qualquer violência contra criança e adolescente é crime, né? A gente sabe que culturalmente ainda existe, embora muito menos do que alguns anos atrás, né? Mas existe essa cultura do bater para educar, né? Mas hoje em dia é uma agressão física, é um crime. A agressão não é uma disciplina, né? A agressão é um crime. Eu acho que tem que se partir desse pressuposto. E é justamente por isso que é importante, a partir do momento da ocorrência dessas situações, que ocorra essa aplicação de medidas de proteção até para os pais ou responsáveis, para que eles participem dos atendimentos e nesses momentos com a psicóloga, com o assistente social, eles entendam, né, a diferença de você disciplinar teu filho e você agredir teu filho. Em Pato Branco, os dados de notificações de violências registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAM apontam que até o momento existem 269 notificações de violências registradas em 2024, em que 35,3% são contra crianças e adolescentes, sendo 24,21% contra bebês e crianças de 0 a 6 anos de idade, 45,26% contra crianças de 7 a 14 anos e 30,52% contra adolescentes de 15 a 17 anos. A maioria dos atos de violência física, 51,57%, são contra meninas e 48,43% contra meninos. O horário em que as agressões costumam acontecer são entre as 18 horas e 23 horas e 59 minutos. Os meios utilizados na agressão também são descritos, apontados como assédio sexual, estupro, exploração sexual, espancamento, enforcamento, uso de objeto contundente, uso de objeto pérfuro cortante e envenenamento ou intoxicação. Os agressores, na maioria das vezes, são pai, mãe, padrasto, amigos ou conhecidos e desconhecidos. Além da conscientização, a rede de proteção à infância desempenha um papel crucial na prevenção e combate à violência. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente reforça a importância dessa rede. O Estatuto da Criança e do Adolescente sempre enfatizou que é um dever do cidadão, é um dever de atores, né, que trabalham, servidores públicos, mas de todo cidadão, não apenas de denunciar quando tem a certeza, mas quando ele tem a suspeita, né? Alguns, principalmente os órgãos policiais, né, as autoridades policiais e judiciárias, têm a atribuição de, muitas vezes, investigar, levantar as informações para averiguar se de fato é ou não verídico aquela denúncia. Então, a gente precisa ter a consciência de que não precisa acontecer de fato para denunciar. Toda essa rede de atendimento, todos esses atores, desde o judiciário, do Ministério Público, órgãos de segurança, até serviços municipais ou estaduais, eles estão trabalhando para isso, para atender, né? Para atender, verificar, averiguar essas denúncias. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Tem uma suspeita, denuncia, né? Se você não quer denunciar de forma que você possa se expor, faça uma denúncia anônima, né? Todos esses órgãos que eu mencionei, na maioria dos seus momentos, consegue manter o sigilo. O Disque 100 é uma das melhores formas de manter o sigilo. Você consegue passar as informações preservando, é uma ligação gratuita. Basta discar o número 100 no telefone, de qualquer lugar, de qualquer telefone, que você vai saber que em algum momento essa denúncia vai chegar para algum responsável para fazer a averiguação.